Se você tem um Deus ou deuses, antes de você falar desse Deus ou deuses, é preciso que você organize algumas das suas ideias a respeito desta sua crença. Eu espero muito que você preste bastante atenção na reflexão de hoje e que este vídeo possa ser um passaporte poderosíssimo para você viajar para o mundo do ceticismo. E eu aposto todas as minhas fichas que logo quando você terminar de ver esse vídeo, você estará repensando profundamente tudo quanto você aprendeu sobre Deus, deuses, crenças, doutrinas, igrejas, fé e ceticismo. Mas tudo isso após a nossa abertura. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar, eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. E para você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, no tema de hoje falaremos sobre um assunto importantíssimo, muito importante. Agora veja o nosso tema: ateísmo para corajosos. Agora veja o nosso subtema: reflexões sobre a existência dos deuses. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você, sim, vou te pedir, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal. E se possível for, ative o sininho das notificações, pessoal. Isso me ajuda bastante, ajuda inclusive no empenho do canal para que ele possa crescer. Eu vou te pedir encarecidamente, por gentileza, me ajuda nesta causa. Não é fácil a gente carregar essa responsabilidade, por isso eu preciso de você que está aí do outro lado. O canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas, miseráveis e desgraçadas das religiões. E o nosso trabalho, se você já o conhece, é um trabalho de enfrentamento. Por isso, nos apoie e nos ajude a financiar este projeto. Bom, estamos de volta e é sempre uma honra, é um privilégio contar com a sua presença, participação e, acima de tudo, a sua preferência. Pois bem, pessoal, antes de qualquer coisa, para você que acredita em Deus ou para você que tem alguns deuses, enfim, você deve fazer algumas perguntas que é importante e essencial para que você possa crescer, pelo menos na fé que você acredita. A primeira pergunta que você deve se fazer é o seguinte: eu tenho um Deus? Bacana, ok, eu tenho um Deus, Jason. Legal. Agora, a segunda pergunta: ele é o criador de tudo ou é apenas um dos deuses intermediadores entre o Deus Supremo e os homens? Terceiro, como eu faço para identificar esse criador diante de tantos outros criadores das demais religiões? Quarto, como sei? A pergunta é: como sei que esse Deus que eu acredito é o Deus certo, é o Deus correto? Será que eu não estou adorando o Deus errado? Em quinto lugar, quem é ou o que é esse Criador? É a pergunta mais honesta que você deve fazer. Em sexto lugar, como esse Deus se comunica comigo? Em sétimo, de onde Deus veio? A pergunta é essa. Em oitavo lugar, nós temos a pergunta que é o seguinte: como é que eu sei que Deus existe? Ou seja, quais são os instrumentos que eu me utilizo para saber da existência desse Deus? Em nono lugar, será que esses instrumentos são plenamente, totalmente confiáveis? Em décimo lugar, a pergunta é simples: eu consigo falar com esse Deus? Em 11º lugar, a pergunta é o seguinte: como posso saber se estou falando realmente com Deus e saber que Ele está realmente me ouvindo e me respondendo? 12º lugar, a 12ª pergunta: se Deus existe, o que Ele é? Ou o que Ele requer de mim?
13ª, qual é o seu plano? 14ª, qual é o seu objetivo? 15ª, ele me ama verdadeiramente e como eu tenho certeza disso? 16ª, ele se revelou para nós. Como posso ter a completa certeza dessa revelação? E por último, Brasil, para você que é crente, para você que acredita em Deus ou algum tipo de Deus em qualquer forma, você deve se perguntar: eu posso ter certeza absoluta da existência desse meu Deus? Então, como o vídeo hoje é um vídeo de reflexão, se você ainda não tem essas respostas, perguntas bobas, bestas, que você realmente deve fazer, você que está do outro lado precisa fazer. Se você não tem essas respostas, é porque você não tem um Deus. Você nem tampouco sabe o básico ou o mínimo do conhecimento desse seu Deus. O que você tem, Brasil, é apenas uma doutrina. O que você tem é apenas uma ideia, uma superstição, é uma falsa alegação, é uma suposição que você tem, uma imaginação, não uma certeza absoluta. E o seu achismo é exatamente você que está do outro lado. O seu achismo não prova a existência do seu Deus e nem tampouco prova a existência das suas crenças no sobrenatural e no mundo metafísico. Brasil, olha para mim, presta bem atenção. Não adianta, presta bem atenção, balança essa câmera aí. Não adianta você ter um Deus que nada faz por você. De nada vale você defender a existência com unhas e dentes, você defender a existência de um Deus, se você nem sabe se ele te ama, você nem sabe se o cara te ama, ou se esse Deus te quer, ou pelo menos se te vê. É vão, é muito vão você ter um Deus que você precisa fingir que fala com ele ou fingir que ele te ouve. Isso é esquizofrenia, Brasil. Não é importante nem válido você ter um Deus que não se comunica com você. É fútil e completamente fútil você saber que existe um Deus e você não saber nada sobre ele, absolutamente nada. E eu digo para você, é bobo, é ingênuo você pensar que esse Deus te quer bem. Se você não sabe nem sequer qual é o seu único propósito, ou se existe algum propósito que inclua você nisso. É desimportante, é insignificante, é tolo, tanto o ato como o pensamento daquelas pessoas que dizem que existe algum Deus. Mas tudo bem, bacana, vai que você realmente, poxa, eu quero acreditar em Deus, eu tenho que acreditar em alguma coisa, tudo bem que exista um Deus. Mas e se formos apenas ração desse Deus? Tu já parou para pensar nisso? E se estivermos aqui da mesma forma como as galinhas de abate estão no cercado ou na granja? Você que mora numa zona rural, no interior, cria galinhas, olha para a tua galinha, olha para aquelas galinhas todas ali na granja ou no cercado e pensa se nós não podemos ser a mesma coisa que elas. E se estivermos apenas numa fila esperando a nossa vez de morrer, assim como os gados que são preparados para o abate. Agora, aqui para nós, será que você mesmo assim, você vai amar esse Deus que te fez apenas como um consumo dele, a comida dele, um objeto dele, um brinquedo dele? Eu sei que você é muito bom, você é muito criativo, você que é crente, você é muito criativo para imaginar as coisas. Agora, imagina uma coisa comigo. Imagina que algum filho de algum deus ou algum idiota entre os deuses, vamos dizer, um adolescente bobo que vive na família dos deuses, ele simplesmente resolveu nos criar em seu laboratório, apenas para curtir com a nossa cara, para sermos apenas um passatempo para ele. Seja sincero, você já parou para pensar nisso? Então, Brasil, diante de tantas hipóteses, por que eu devo amar? Jason, eu devo amar a Deus. Por que você deve amar? Se ajoelhar, pedir, louvar, exaltar, reverenciar ou se humilhar diante daquilo que você desconhece profundamente, plenamente, completamente, totalmente, você não conhece nada. E você está se humilhando, está rezando para um Deus que você não conhece. Se você tem um Deus que é independente, Jason, eu tenho um Deus que é independente, é inteligente. Bacana, 10 para você aí, legal. Jason, eu tenho um Deus que ele é móvel, ele é versátil, ele é dinâmico, ele é pessoal. Então, porque ele depende tanto da sua ajuda para
para simplesmente ter a sua existência provada, Brasil? Por que ele mesmo não se mostra? Por que ele não se defende? Por que ele não aparece? Por que não interage, não se revela, não se comunica, não se relaciona, não dá um sinal claro e indiscutível da sua existência? Me responde aí, por gentileza, você que é cristão? Porque ele necessita tanto que vivamos na escuridão. Ah, Deus quer que a gente viva na escuridão, no breu, na obscuridade. Deus permite que a gente viva nas trevas, na sombra, na neblina, num blackout total, num apagão, na opacidade. Então eu te pergunto, olha, o sol e as estrelas, os astros existem, logo Deus criou o sol e os astros. Então ele deveria ser mais evidente que o sol e os astros. Os astros nós conseguimos ver como é que Deus que criou todas essas coisas é invisível. Deus, sendo onipresente, haveria evidências da sua existência, Brasil. Em cada canto, em cada esquina, em cada partícula. Eu não estaria aqui falando sobre esse assunto, porque Deus seria inegável. Se de fato Deus existisse, Brasil, nós nem sequer estaríamos aqui brigando para sabermos sobre as provas da sua existência. O que eu estaria fazendo aqui? Brigando, dizendo, olha, o sol não existe, olha, as estrelas não existem, tá ok? Não, né? É evidente que não. Então, por que Deus ficaria satisfeito em saber que nós não temos o menor conhecimento sobre Ele? Qual é o Deus que se satisfaz em saber que nós não sabemos nada sobre Ele? Agora, a pergunta que eu quero te fazer logo na lata, porque aqui não tem rodeios, você me conhece, sabe disso. Então, eu pergunto para você, Brasil, por que Deus se sentiria tão bem, tão feliz e tão realizado com a nossa tristeza, com a nossa melancolia? Por que Deus se sentiria tão feliz vendo nós tão magoados, com pesar, com desapontamento, com sofrimento, com dor, com lágrimas, por simplesmente nos acharmos abandonados por Ele? Faz o seguinte, olha, aproxima aqui os teus ouvidos e presta bem atenção. Deus não poderia acabar com a nossa ignorância, ou com o nosso desconhecimento, com o nosso obscurantismo, com a nossa cegueira referente a Ele ou a ela? Seja franco, cristão, seja franco. Olha, a franqueza e a honestidade intelectual são as melhores coisas que o ser humano já desenvolveu. Pergunta para você mesmo, Deus não poderia aniquilar de uma vez por toda, com toda essa nossa imprecisão a respeito dele, as nossas ambiguidades, os mistérios em torno da sua pessoa? Ele não poderia aniquilar com as incertezas, as nuvens, o abismo que nos separa dele? Esse nevoeiro que nos impede de vê-lo? Deus não poderia fazer isso e não faz. O grande problema dos cristãos é que eles não querem pensar, eles não querem raciocinar, eles não perguntam, não duvidam, não criticam. Eles acham isso uma sabedoria. É bom se submeter a tudo aquilo que nós desconhecemos plenamente. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: por que um Deus que tanto nos ama, um Deus que quer tanto o nosso bem e que resolveu inclusive morrer, Ele mesmo, morrer para nos salvar, por que um Deus desse ainda nos permite a morte física, Brasil? Por que nos permite o falecimento dos nossos órgãos? Por que nos permite o falecimento do nosso intelecto? E permite que todos, indistintamente, desça para a sepultura, sendo Ele vida, sendo Ele paz, sendo Ele felicidade. Se você, por exemplo, ou por acaso, tem um Deus que é o dono da vida, como você pode viver no reino da morte? Se você tem um Deus que é o dono do ouro, da prata e de todas as riquezas materiais, mentais e intelectuais, como é, Brasil, que você pode sofrer de deficiência mental? Deficiência intelectual ou cognitiva ou física? Agora a pergunta vai para você que está aí no hospital. A pergunta vai para você que está enfermo, doente. Se você, Brasil, se você que está do outro lado, cristão, se você tem um Deus que é o médico dos médicos, você abre a sua boca cheia de dentes para falar que você tem um Deus que é médico dos médicos. Mas não seria uma contradição você depender, você depender 100% da medicina, da tecnologia humana e das máquinas criadas e das produções científicas humanas, tendo um Deus que pode fazer todas as coisas? Cara, putz,
É brincadeira. Cara, se você tem um Deus que é por você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você tem um Deus que é por você, por que você não faz uso dele? Por que você não faz prova com ele? Por que você não pede a ajuda dele? Por que você vive mendigando, suplicando com insistência? Por que você vive rogando, solicitando, pedindo e esmolando de forma humilhante a ajuda dos humanos e dependendo 100% da única e exclusiva ajuda dos seres humanos? Não é você que tem um Deus? Somente uma pessoa que não tem a menor consciência, o menor sentimento ou pensamento, realmente não vai questionar essas coisas, não vai questionar esse livro. Mas pergunta, cara, de que forma podemos dizer que nós temos um Deus justo e perfeito? Se existe impunidade, se existe injustiça e abandono no Brasil. Bom, chegamos à conclusão deste vídeo. Eu espero muito que você pelo menos tenha refletido sobre algumas dessas perguntas e possa colocar essas perguntas no teu coração. Mas ter fé, Brasil, é viver pela fé. É contar com a fé. É mover-se pela fé. Fé não é apenas acreditar, mas é o ato de se entregar, significa depender, subordinar-se, sujeitar-se, submeter-se, vincular-se, ligar-se, pertencer àquilo que você acredita. Se você acredita em Deus, mas corre para o hospital, isso não é crença, meu amor, isso é desconfiança. Desconfiança. Se você, repito, se você tem fé em Deus, mas corre para o hospital, isso não é crença, mas desconfiança. É uma prova legítima de que você está negando a sua fé. Se você acredita no Espírito Santo, Jason, eu acredito no Espírito Santo, mas você corre para a justiça da terra e depende da perícia da polícia para se livrar do mal ou para encontrar aquele teu familiar sequestrado ou desaparecido, você está renegando, cagando, cuspindo nesta bosta dessa confiança que você tem em Deus. Você demonstra que não confia nele. Se você acredita em Jesus, diz: eu acredito piamente em Jesus Cristo. Bacana, ótimo. Teste pra você, meu amor. Mas se você se utiliza de óculos, se você se utiliza de muletas, cadeiras de rodas, máquinas de hemodiálise, etc., isso demonstra claramente, evidentemente, que a tua fé na soberania e nos planos desse Deus não funciona. Você não confia na soberania de Deus, meu amor. Porque se você confiasse na soberania de Deus, você não iria para o hospital. Ora, se Deus colocou em mim, diz, uma doença, eu vou aguentar. Eu vou aguentar, vou fazer como Jó. Jó não correu para medicina alguma. Jó esperou, o meu Redentor vive. Ele não correu para uma hemodiálise. Mas ele não correu para os médicos. Jó acreditava na soberania de Deus. Então, faz um desafio para você, cara. Se você realmente acredita em Deus, fica em casa. Vamos ver se você faz esse teste? Faz é um cacete. Sabe por que não faz? Porque tu é ateu. Enfim, Brasil, 99% das pessoas não acreditam em Deus. 1% mente dizendo que acredita. É só você olhar a fila dos hospitais. Tem pessoas lá dando graças a Deus depois quando passa por uma cirurgia. Aí não vale, não é verdade? Bom, pessoal, muitíssimamente obrigado pela sua participação, pela sua presença, pela sua preferência. Muito obrigado a você que se inscreveu, a você que curte, comenta, a você que está sempre participando dos nossos vídeos. Eu percebo que muitas pessoas estão me vendo, mas não estão se inscrevendo no canal. Me ajuda aí, pessoal. Dá uma força para que a gente possa permanecer firmes e fortes, tá? E para você que deseja me ajudar, Jason, eu quero te ajudar, cara. Como é que eu faço? Cara, me ajuda com um livro. Jason, posso te mandar um livro mesmo? Pode, me manda um livro, cara, me ajuda aí. Jason, mas eu consigo te ajudar com algum valor? Pode me ajudar com algum valor, porque isso ajuda a pagar uma conta, fazer alguma coisa, manutenção, comprar uma coisa diferente, enfim. Mas você me dá uma força, você me ajuda e a gente segue em frente, tá certo? O Pix tá aí e você me dá uma força se você puder e quiser. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, pessoal.